sejam bem-vindos a mais um episódio do Relações Exteriores Entrevista. Eu sou Ana Clara e hoje falaremos sobre um dos conflitos mais longos e complexos do cenário internacional, a rivalidade entre a Índia e o Paquistão. Para isso, a gente vai receber o professor Leandro, que é doutor em Relações Internacionais pela URJ e que se dedica na realização de análises da geopolítica e segurança internacional. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Ana. Boa tarde, pessoal. Hoje, então, a gente vai começar a conversar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto longo, né? É uma guerra longa, a gente poderia dizer assim, né? A gente coloca como início, né? Na verdade, não dá para falar que é uma guerra, porque ela tem uma descontinuidades, né? Ela tem escaramuças também, que não se traduzem em guerra oficialmente, a gente considera no direito internacional público, né? Uma guerra declarada. Às vezes são apenas escaramuças, onde tropas entram em confronto em determinadas regiões e esse confronto ele acaba sendo temporário e encerra as animosidades. Mas é uma guerra longa no sentido de que a gente está falando de um conflito que começa com a independência dos dois países. Isso a partir do processo de descolonização. Então, a gente tem, desde 1947, a tensão entre essas duas nações que surgem com o fim, né? A gente poderia dizer assim, né? Mas não dá para botar como fim, mas como talvez o processo de encerramento do Império Colonial Britânico com a dominação do continente indiano. Tá? E a gente tem essa unidade administrativa, que era, de fato, uma unidade que era controlada pelo Império Britânico, sendo esfacelada e se dividido em 3 países, na verdade em 2 primeiro, depois em terceiro, que é Bangladesh. Mas a partir dessa quebra inicial, desse cisma inicial, né, de 1947, que é a independência da Índia e do Paquistão, que a gente tem o início desses conflitos. Então, eu tenho acompanhado até alguns analistas dizendo, né, falando sobre essa perspectiva mais atual desse conflito, que começa em 23 de abril, a gente poderia botar assim como uma data inicial, né, que é o processo do atentado terrorista que a gente tem na Caxemira, onde a gente tem algumas dezenas de mortos, né? Na verdade, 2 dezenas de mortos, mais ou menos, e a gente tem a atribuição desse atentado a uma conivência por parte do governo paquistanês, né? A Índia acusa o Paquistão de ser, de certa forma, ter patrocinado esse atentado, mas é importante falar lá do início, a gente tem que falar do processo histórico. E aqui é importante bater o martelo, que eu tenho visto os analistas ignorando esse papel, que é a importância da colonização, na verdade, o impacto da colonização nessa tensão, nesse processo de tensionamento, tá? E esse daí é um processo histórico que não é apenas particularidade da Índia e do Paquistão, tá? Isso daí a gente tem, desde da partilha da África e do processo de independência da África, várias fissuras que foram garantidas pelo processo colonial que causaram conflitos posteriores, quando a gente coloca a partir da década de 80, 70, 80, 90, enfim, que a gente consegue visualizar muito bem nas relações internacionais. E a Índia e o Paquistão bebem infelizmente, né, são afetados por esse processo colonizatório também, que é bastante problemático. Então, a gente começa a falar dessa estrutura, dessa unidade administrativa que era controlada pelo Império Britânico, né, até 1947, chamada Índia, que, na verdade, era o que a gente entende como Índia hoje, Paquistão e Bangladesh. E quando a gente tem a independência dessa região em 1947, é importante dizer que como era configurada essa região, o que a gente chama de marajás, é como se fosse... Marajá, na verdade, é o nome do governante, mas é como se fosse pequenos feudos, não são feudos, tá? Mas a estrutura é um pouco semelhante a feudos. Na verdade, tinham centenas de estruturas administrativas menores nessa região. E, gente, já trazendo para a região da Caxemira, né, a gente tem essa região ali da Caxemira como uma unidade administrativa dentro dessa unidade administrativa grande que é a Índia. Índia, entendendo a Índia aqui como Paquistão ainda, como parte da Índia. Então, a gente tem essa região, né, esse Marajá da Caxemira, e tem que está bem assim, se a gente pega aqui no mapa, vamos pensar, hoje no território a gente abre um mapa onde a gente vai ver direitinho a Caxemira entre o Paquistão, né? Ela tá na verdade, ela está no noroeste indiano, né? E no sul da China. Então ela compartilha a fronteira com esses 3 grandes países, Paquistão, China e Índia.
Então a gente pega aquela região que era uma unidade administrativa e a gente precisa olhar para a composição dessa região para ver como que há esse processo colonizador e depois descolonizador é realizado com uma série de problemas que são, de fato, impostos por esse colonizador na hora da partilha desse território no processo de independência. Então, a Caxemira é uma região que é majoritariamente muçulmana, isso é importante ser colocado. O Paquistão é um país muçulmano, de maioria muçulmana, e a gente está falando da Índia, que é a maioria hindu. Tá? Mas esse território da Caxemira era posse de um marajá hindu. Então, a gente tem uma minoria hindu controlando um país que é majoritariamente... Um território que é majoritariamente muçulmano. Obviamente que a única... a gente tem pessoas que são hinduístas nessa região, enfim, outras religiões também estão ali presentes, mas majoritariamente aquela região da Caxemira, nessa região onde tem esse encontro, né, entre China, Índia e Paquistão, a maioria das pessoas que moram naquele território, elas são de origem muçulmana. Então a gente tem esse cenário. E quando a gente tem esse processo de independência, o Raj, né, o Marajá, ele meio que a gente tem uma corte arbitral, a gente tem todo um processo para o que seria feito com aquela região, e o Marajá, né, esse Raj, o Hari Singh, tá? Eu posso estar cometendo algum erro de pronúncia, mas ele fala, olha, nós somos da Índia, né? Fazemos parte da Índia. E algo que contraria completamente o resto da população, tá? Da maioria da população. Obviamente, tinha alguns que não ligavam para isso, mas a gente está falando de um processo de descolonização, de independência, onde, de certa forma, tem a gente pode dizer, um fervor nacionalista relevante aqui. Porque a gente só forma uma nação nova com o nacionalismo, né? Aliás, o nacionalismo ajuda a formar nações novas. Nem sempre o nacionalismo vai ser a causa aqui, mas nesse processo a gente tem sim essa característica nacionalista. E a gente tem um problema sendo construído aqui. De um lado, a gente tem os hindus que controlavam politicamente aquele território e passam a controlar a partir dessa vassalagem, entre aspas, do Raj em relação à Índia, que agora é independente, e o resto da população, que é majoritariamente muçulmana, descontente com esse domínio indiano. E nesse processo, a gente tem uma divisão territorial naquela região. Então, a gente tem 47% mais ou menos do território, 40%, entre 40% e 50%, estou botando aqui 47%, mas entre 40% e 50% pertencente à Índia, tá? E a gente tem 30%, né, pertencentes ao Paquistão, e o resto, no norte da Caxemira, à China. Então, a gente tem um território, né, a região da Caxemira, que é uma região, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Muito importante em termos de hidrografia, né? Em termos de rios, né? E a gente vai. Essa região acaba sendo dividida nesses três países, justamente porque a gente tem um processo colonizador e um processo descolonizador que foi realizado sob os auspícios britânicos, isso é importante, que a Grã-Bretanha teve um papel muito importante aqui para causar essa crise. Então a gente tem um cenário formado que vai garantir essas tensões futuras. Tá? Então, assim, colocando panos históricos nessa relação, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse start que é dado a partir do processo de independência do Paquistão e da Índia, que era uma unidade administrativa no Império Britânico, e quando eles se separam, a gente tem esse ponto de tensão que é a região da Caxemira, que se desenha em 1947. E nessa formação de resistência, a gente tem os primeiros conflitos, né, que vão acabar sendo encerrados, mas justamente na consolidação desse território, mas obviamente que são encerrados, pelo menos momentaneamente, a gente tem os processos de conflitos armados, que a gente pode contar uns 4 conflitos armados maiores entre Paquistão e Índia, até os dias de hoje. Né? Então a gente tem essa configuração sendo dada a partir do processo de independência dos dois países. E posteriormente tem Bangladesh, que é do outro lado da Índia, mas também tem um papel, tem uma característica importante, né? Por ser um país majoritariamente muçulmano, e, enfim, que tem conflitos também com a Índia nesse processo. Mas, enfim, a gente está focando agora na Caxemira, eu acho que é importante dar esse passo inicial falando desse cenário geopolítico que é dado para a gente aqui nesse momento de 1947, para a gente poder entender o que está acontecendo a partir de 23 de abril de 2025.
importante a gente ter essa visão geral, né, do conflito. E explica para a gente qual que é a importância geopolítica e simbólica dessa região para ambos os países. Tá, então isso é muito importante, porque a gente... então, destacando isso, mas eu acho que tem algumas questões que são relevantes também, porque quando a gente olha para esse problema, geralmente a gente está focado muito em Paquistão e Índia e esquece também dos olhares externos para essa região. E aí eu posso até acabar entrando um pouco no papel, por exemplo, das grandes potências, e colocando as grandes potências aqui como China, Estados Unidos, talvez sejam as mais interessadas aqui, mas eu vou tentar focar mais na região, no local, do que expandir, por exemplo, para entender quais são os interesses estadunidenses aqui ou os interesses chineses. Mas eu vou acabar falando de China porque ela está na fronteira também. Então, mas eu vou tentar focar aqui na região geopolítica. A gente tem, com a divisão, né, da Caxemira, uma parte da Caxemira que é muito importante, que é a nascente do... que, né, a gente pode falar que seria a nascente do Rio Indo, tá com posse da Índia. É posse da Índia. A Índia controla esse território. Tá? E grande parte desses afluentes vão em direção ao Paquistão. Então, grande parte da água do Paquistão é garantida justamente por esses afluentes, pelo Rio Indo, que fica no território indiano. Inclusive, a gente tem um acordo, né, o Tratado da Água, enfim, que é super conhecido, né, onde é garantida, por exemplo, como a gente poderia dizer, o fluxo livre dos rios, né, dos afluentes do Rio Indo em direção ao Paquistão, para garantir, de fato, o acesso à água por parte desse país, tá? Em relação aos afluentes do Rio Indo, que é um rio super importante para a Índia. Então, a gente tem esse cenário sendo colocado aqui, que é uma região super importante em termos de hidrografia, né? Então, a gente tem um cuidado, né, e olhar para esse problema todo e entender isso a partir dos recursos naturais que estão presentes naquela região. E aí, até tem importante, né, dizer isso, que como é conhecido, né, esse confronto entre Índia e Paquistão como Guerra da Água, né? Sempre falamos sobre Guerra da Água. Então a gente tem esse tratado sendo colocado aqui como um ponto, até um ponto de estabilidade, né? Não é só a única estabilidade que a gente tem garantida aqui entre os dois estados, porque a gente tem a famosa estabilidade nuclear também, que a gente vai falar um pouco, né, já acredito eu, mas a gente vai falar também que esse tratado garante o acesso à água por parte do Paquistão, né, das nascentes do Rio Indo. Dos afluentes do Rio Indo. Então a gente tem essa característica aqui. Inclusive, a partir de 23 de abril, Índia rompe com esse tratado. Tá? E a gente tem vários discursos dos chefes de Estado paquistanês, né, enfim, que passaram no decorrer desse tempo, que qualquer tipo de ruptura com esse tratado, né, na verdade, não é a ruptura com o tratado, mas um bloqueio do acesso à água por parte da Índia em relação ao Paquistão, seria encarado como uma declaração de guerra. Porque é um recurso super importante que o Paquistão é dependente em relação à Índia. Então a gente tem esse cenário geopolítico super importante em termos de recursos. O tratado foi rompido, só que ainda não houve esse tipo de bloqueio, né? Até teve algumas falas, né, do Narendra Modi, né, que é o atual chefe de Estado indiano, que ele comentou que provavelmente, na verdade, ele ia repesar o rio e aí impedir que esses afluentes de fato seguissem para o território paquistanês, o que ia secar o território, né, da Caxemira paquistanesa. Só que para represar um rio demora muito tempo, tá? Então, para uma declaração de guerra, a partir do represamento daquele rio, ia demorar um pouco, esse é um processo um pouco longo, e a gente ainda ter algum tipo de evolução, talvez, e, enfim, não dá para bater o martelo que, a partir da ruptura desse tratado, a guerra, de fato, ia na verdade já tem conflito acontecendo, mas a guerra de fato ia evoluir, ia escalar, enfim, não dá para a gente falar nesse ponto. Mas a primeira questão aqui importante é essa questão hidrográfica. Uma segunda questão importante, que eu tenho escutado poucas pessoas comentarem sobre esse tema, e a gente pode colocar até aqui o papel, tá, da China, né, que ela está, lembrando aqui, compartilhando a região da Caxemira com essas duas outras potências, apesar de ter um território menor, é que, primeira coisa, Índia e China
sempre tiveram rivalidade, assim, há muito tempo, né, na verdade, se a gente pegar o mapa, tem a maior parte da fronteira entre China e Índia, ela é contestada por ambos os países, né? Eles reivindicam territórios nessa região e não há nenhum tipo de acordo em relação a isso. Uma outra questão que é importante é que, se a gente pega o mapa e olha a região da Caxemira, a Caxemira é um importante corredor para a China para ter uma saída para o Mar Arábico. Tá? Se a gente olha o mapa, a gente consegue ver justamente um corredor sendo formado ali para a saída da China no Mar Arábico. E a gente pode comentar isso depois, mas para pelo menos a gente focar ainda na geopolítica, na parte geográfica e política da coisa, nos últimos anos a gente tem acompanhado um processo de aproximação entre China e Paquistão e afastamento da Índia em relação à China. Tá? Então a gente tem a China olhando para aquele território também com interesse, né? Porque é o corredor chinês para saída para o Mar Arábico e um acesso ao Oceano Índico, enfim. A gente tem, dá também entrar ali e sair pelo Atlântico, a gente tem uma região que é super importante ali para a China. Então, geopoliticamente falando, em termos de posicionamento daquela região da Caxemira no mapa, a gente pode botar essas duas questões como super importantes aqui. Fora questões de outros recursos naturais, enfim, a gente poderia colocar ali, mas em termos geopolíticos, as que mais se destacam são essas duas. Tá? E a gente pode também falar agora da questão simbólica, é que desde 1979, né, que é o fim da guerra soviética, né, com o Afeganistão, que é o fim da ocupação soviética no Afeganistão, a gente tem, na verdade, a guerra começa em 79, né? A ocupação vai acabar na década de 80, mas quando essa guerra começa também, né? E tem esse processo também de conflito entre Afeganistão e União Soviética, a gente tem uma fuga, né? Um processo dos chamados mujahidin, que vão dar origem aos, enfim, não só dar origem, mas talvez somar, né? As diversas agrupamentos, ramificações de grupos jihadistas, né, que a gente poderia colocar aqui como jihadista, mas os grupos extremistas islâmicos, né, com algum certo tipo de tendência jihadista, os chamados mujahidin afegãos, eles acabam migrando para o Paquistão. Tá? Na verdade, isso é muito uma acusação indiana, né, mas a gente tem essa migração, né, em direção ao Paquistão, e a gente tem a associação, começa a partir desse período, a associação de atentados terroristas ao Paquistão, patrocinados pelo governo paquistanês em associação a esse mujahidin. O que, de fato, a gente não pode acabar batendo martelo e dizendo que existe algum tipo de conivência, porque não dá para fazer uma associação clara em relação a essas duas questões. Mas o que eu estou trazendo isso aqui que é importante também, né? E também tem também uma relação com a geografia do local. Mas é que a gente tem uma questão também religiosa ali, que é muito importante, tá? É histórico, né? Isso desde o processo de independência até mesmo antes. Problemas de... acho que a palavra ideal não seria essa, mas problemas de relacionamento, tá? Na verdade, é um problema de... como o Stuart Hall coloca, né, de multiculturalismo, né, como que você consegue lidar com as populações que não são majoritárias, né, que não fazem parte daquele grupo étnico majoritário do teu estado. Né? O Stuart Hall, clássico, né, pensador que trabalha com multiculturalidade, enfim, coloca isso como ponto importante. Como que você lida com as populações que não são com as minorias étnicas? E a Índia tem problemas históricos com os muçulmanos em termos de saber administrar essa população minoritária. Tá? Então, aquela região, por ser majoritariamente muçulmana, ainda ser posse, né? Eu estou falando da Caxemira indiana, tá? Que é a maior parte daquele território de controle indiano. Por ser muçulmana, a gente tem um processo muito complexo de administração por parte do Estado indiano. Mas ainda, né, grande parte, na verdade não vou falar que é grande parte, mas vários grupos ali, grupos políticos, defendem ou uma autonomia da Caxemira indiana, dos muçulmanos, né, da Caxemira, os caxemiris muçulmanos, de que eles possam, por exemplo,
garantir sua autonomia política, mas também possam, de certa forma, serem anexados pelo Paquistão. Então, a gente tem um processo muito complexo em termos simbólicos e em termos geopolíticos naquela região. Tá? E simbolicamente, eu acho que a questão mais importante é esse problema histórico, essa tensão histórica, desde o processo de independência, até mesmo antes, a gente pode colocar aqui, entre a maioria hindu e as minorias muçulmanas na Índia. E isso daqui é um exemplo que a gente pode botar, talvez seja um dos maiores alertas. Né? A gente pode até trazer alguns exemplos recentes. Né? A gente tem o atentado clássico, atentado de 2008, né? Onde grupos armados, né, de certa ascendência extremista islâmica, né? Alguns até mesmo associados à Al-Qaeda, enfim. Não lembro exatamente se o grupo armado que cometeu o atentado de 2008 no Hotel Taj Mahal, né, em Bombaim, tinha algum tipo de associação à Al-Qaeda, mas era um grupo jihadista, né, defensor da criação de um califado, de um Estado muçulmano, enfim. O que a gente escuta desses grupos como Al-Qaeda, Estado Islâmico, né, que mataram quase 200 pessoas no atentado de Bombaim, serem associados ao Paquistão. Né? Em 2008, eles foram associados ao Paquistão. Né? Tem até um filme famoso, né? Se não me engano, Hotel Taj Mahal, alguma coisa assim. Não lembro a tradução em português agora, mas que fala sobre esse atentado. E esse atentado foi atribuído ao Paquistão naquele momento. Então, a gente tem um processo de tensão que simbolicamente é muito importante a gente falar sobre ele também. Né? Não dá para a gente descartar essa variável simbólica e só estar preocupado por questões políticas sem tentar entender a identidade dessas pessoas que vivem na Caxemira e também desses interesses dos dois estados em relação a essa região. Sim. E quais são as raízes históricas desse conflito? Então, como eu falei, a gente pode pegar, né, como raiz histórica o processo de independência. Eu acho que se a gente toma isso como partida, entender 1947, entender quais foram os atores que, de certa forma, tiveram algum tipo de impacto nesse problema de arbitragem para definição de território. Né? A gente tem o vice-governador, né? Seria o vice-raj, né? Acho que não existe esse termo vice-raj, mas o vice-governador, né, da Grã-Bretanha para a Índia, que teve um papel super importante para essa divisão da Índia. A gente consegue entender como que essa divisão foi mal feita, né? E acabou tendo, de fato, uma crise, culminando numa crise que dura até hoje. Né? Na verdade, são uma sequência de crises, né? Não dá para falar que é uma crise contínua, mas um território que está ali em ebulição o tempo inteiro. Né? Então, a gente consegue colocar isso, talvez, como pano de fundo histórico, entender essa parte que começa essa questão que começa no processo de independência. Eu acho que é importante a gente tomar isso em consideração. Então, a independência acho que é o ponto mais importante e também indo em direção a esse início também do processo de autonomia desses dois estados. Tá? O fato do Raj, do Marajá, Hari Singh, prestar de total vassalagem, não é vassalagem a palavra correta, mas fala, nós fazemos parte da Índia, isso daqui já foi consolidado pela Assembleia Legislativa da nossa região, que eram parlamentares eleitos pela população local, que concordou com tudo que eles decidissem em Assembleia, e aí, enfim, se eles concordarem em unanimidade, que a gente é indiano, então não teve nenhum tipo de consulta, né, da população. Acho que isso é importante também ser colocado, né? Inclusive, se a gente pega em 1947, a gente tem até uma série de resoluções do Conselho de Segurança da ONU falando que a autonomia, na verdade não a autonomia, mas o destino da Caxemira deveria ser decidida pelos cidadãos da Caxemira, né? E a gente não teve isso sendo de fato sendo colocado em prática, né? A gente teve mais uma decisão dos decisores políticos, né? dos decision makers, né? Que a gente pode botar aqui como a elite política que estava se desenhando ali na Índia, naquele processo de independência, e também uma elite política britânica que também teve um papel muito importante aqui para essa divisão. Bom, agora que a gente já teve uma visão mais clara da origem desse conflito,
vamos entender agora um pouquinho dos impactos, né, atuais que esse conflito gera no mundo. A Índia e o Paquistão são duas potências nucleares. E como que isso afeta a dinâmica do mundo, de uma forma geral? Então, eu acho que talvez esse seja o maior alerta, né, que os analistas têm levantado, né, enfim, os analistas geopolíticos, especialistas dessa questão, dessa região, têm levantado em relação à Índia e Paquistão. Né? Eu, até mesmo o público mais leigo, né, que tem olhado para essa questão, que é o fato das duas potências serem potências, na verdade, os dois estados serem estados nucleares, ou seja, tem posse de algum tipo de dispositivo nuclear que poderia ser utilizado em caso de confronto. Tá? E aí, atentando aqui trazendo assim para a nossa conversa, talvez uma das variáveis mais importantes, né? Talvez dos obstáculos, né? Acho que é a palavra mais adequada, mas os obstáculos mais importantes aqui, que de certa forma foram um bloqueio à possibilidade de um confronto generalizado, existiu algum tipo de crescimento em termos de, enfim, mobilização popular para essa possível guerra, né? Foi o fato que a gente está falando de duas potências nucleares. Né? A ideia do congelamento de animosidades graças a os dois terem bombas nucleares. Né? Se você não me ataca, aliás, se você tem arma nuclear, eu não vou te atacar. E se eu tenho arma nuclear, você não vai me atacar também, porque você vai ter algum tipo de receio de um confronto nuclear que nessa região provavelmente mataria, sei lá, 500 milhões de pessoas. Tá botando aqui, né? Já que cada um deve ter uma centena de armas nucleares. Imagina isso numa guerra. Né? Então a gente tem uma guerra de fato, uma guerra convencional que a gente está acostumado a, pelo menos, não ver, porque nós somos muito jovens, mas em relação à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, um confronto generalizado, uma guerra total. A gente não conseguiria visualizar isso, né? Justamente porque a gente está falando de duas potências nuclearizadas. Então, o que surge aqui de alerta é que a gente está tendo, de fato, um confronto entre duas potências nucleares que poderia, de fato, ter algum tipo de evolução. Então, a comunidade internacional fica um pouco atenta em relação a esse conflito, que ainda não teve nenhum tipo de progresso em termos de progresso, acho que também não é uma palavra boa, mas teve algum tipo de evolução em termos de números de mortos, enfim, a gente não está acompanhando isso de perto. Eu acho que até uma deficiência da mídia ocidental de não estar mergulhada nessa tensão. Mas a gente não tem visualizado, por exemplo, um número grande de baixas. A gente tem acompanhado ataques com drones, né? A gente tem acompanhado um bombardeio aqui, outro ali, talvez um pequeno confronto entre caças, né? A gente tem acompanhado isso, né? Nada muito, talvez, tão sério ainda. Obviamente que é sério no sentido de a gente está tendo duas potências nucleares entrando em confronto num cenário internacional onde já tem uma guerra de grandes proporções, né? O que me desperta certa atenção e o que eu tenho visualizado, né? E outras pessoas também têm olhado para isso, é que parece que a gente está olhando para mais uma guerra de procuração, talvez, mas talvez uma guerra menor do que a guerra da Ucrânia, num cenário cheio de dúvidas, um cenário internacional, uma conjuntura internacional cheia de dúvidas que a gente tem hoje acompanhado com os confrontos na Ucrânia e na Rússia, enfim, outras questões que estão sendo colocadas hoje na mesa, tarifaço, enfim, um tipo de acirramento, né, entre potências, né, a gente pode colocar lado A, lado B, aqui, não sei nem se dá para botar em dois lados, mas a gente tem acompanhado um acirramento entre as grandes potências e talvez isso seja mais uma possibilidade de guerra de procuração entre essas potências, tá? Talvez não em relação à Rússia, né, mas talvez interesses externos estejam convergindo para que esse conflito ocorra ou tenha algum tipo de desdobramento maior no futuro. Então a gente tem acompanhado isso, eu acho que a gente tem que olhar para essa questão. Obviamente que a questão nuclear é um bloqueio, tá? Estados Unidos, China, Rússia, principalmente a China, né? Porque a gente está falando de uma região que é muito próxima da China, eles não querem uma guerra nuclear nessas proporções. Isso seria ruim para todo mundo.
mas obviamente que eles têm interesses nesse território. Tá? Então, por exemplo, se a gente pega a relação entre Estados Unidos e China, né? Será que os Estados Unidos ganha com uma... Não é tensão, né? Mas ganha talvez com um afastamento entre China e Índia, tá? Será como que isso pode ser desenhado por parte dos Estados Unidos? Inclusive, né, a título de curiosidade, não há muito pouco, né, a gente pode botar em 2020 aí, é 2020, foi logo no início da pandemia, né, meados da pandemia de 2020, tropas chinesas e indianas entraram em conflito. A gente esquece disso, tá? Naquela região mesmo ali, na fronteira. Elas entraram em conflito, não utilizaram armas de fogo, e, basicamente, dezenas de pessoas morreram ali, soldados morreram. Conflito, desculpa a expressão que eu vou utilizar aqui, mas eles saíram no braço. Né? Eles lutaram com as mãos, com os punhos, com chutes, enfim, e algumas pessoas morreram. Né? Provavelmente devia ter algum tipo de arma branca. Mas a gente está falando de um confronto entre militares da China e da Índia, isso foi apaziguado em sequência. Tá? Mas a gente tem um tensionamento nessa região enfim, que está afetando outras potências além da Índia e do Paquistão, a China, por exemplo. E fora isso, a gente pode colocar, por exemplo, também que eu acho que é importante mencionar, que é a questão da exportação de armas. Tá? Historicamente, a China, até a década de 90, vamos lá, botar anos 2000, né, 2000 e pouco, a China era um dos maiores exportadores de armas para a Índia. Apesar desse problema, bota anos 2000, né? Tipo, a partir dos anos 2000. Apesar desse problema de rivalidade, tá? Quando a gente entra num tempo mais recente, a gente vê a Índia mudando o fornecedor de armas, tá? Então, a Índia, por exemplo, busca fornecedores no Ocidente. Se a gente pega recentemente, a gente teve... acho que foi ontem, né? Ontem a gente teve relatos de caças J-10 do Paquistão que abateram caças Rafale indianos. Lembrando que os caças Rafale são desenvolvidos na França. Tá? Ou seja, eles foram vendidos da França para a Índia, França que é um país da OTAN, tá? Aliado dos Estados Unidos, enquanto que os J-10 foram produzidos na China e foram vendidos para o Paquistão, que é o Paquistão, inclusive, a China é a maior parceira comercial do Paquistão. Então a gente tem, talvez, aqui um processo de outras potências olhando para essa região e também tendo algum tipo de papel que a gente precisa observar nas próximas semanas, nos próximos meses, que a gente vai acompanhar melhor o desenrolar desse conflito, que ainda está recente. Né? Então, em termos de... Se a gente consegue botar aqui uma junção, né, do problema nuclear, da questão do interesse das outras potências, eu acho que deu para fazer uma conexão importante aqui. Obviamente que a gente só vai ter, de fato, uma leitura melhor nas próximas semanas. Né? Por enquanto, a gente não consegue ainda definir muito bem como que os outros atores, os atores externos, eu boto... Ator externo que eu digo não é só... interno botaria China e Paquistão... China não, perdão. Índia e Paquistão. Os externos eu colocaria China, apesar de ter uma parte ali na questão da Caxemira, mas não está envolvido diretamente no conflito. Estados Unidos, Rússia. A gente vai ver o desenho disso daí no futuro próximo. Tá? Sim, e como você já disse, né, já teve um episódio de tensão recentemente, mas quais que foram os episódios mais tensos dos últimos anos? Eu acho que, em termos de tensionamento, eu acho que o ideal é a gente falar sobre os atentados terroristas, né? Porque, geralmente, quando a gente tem um atentado terrorista, que a gente tem as acusações. A Índia acusando o Paquistão de ter patrocinado o atentado. Tá? Teve, recentemente, né, a guerra mais recente foi ali no final do século XX, né? Então a gente tem o confronto armado mais incisivo, mas no decorrer do século XXI, no início do século XXI, a gente tem essas acusações colocadas na mesa, tá? E é o tempo inteiro, olha, isso aí pode ser interpretado como uma declaração de guerra, a conivência de militares paquistaneses, mas nada parecido ainda com o que a gente teve
agora nesse momento, onde a gente teve, de fato, ataques militares mesmo acontecendo, né? Bombardeios acontecendo, apesar de serem bombardeios menores nessa região da Caxemira. Então, tensão a gente está vendo agora. Eu acho que o momento de tensão nos últimos 20 anos, a gente pode colocar agora, apesar dos números de baixos serem menores dos atentados, que a gente não pode ainda associar o Paquistão em relação aos atentados. Né? Então, a gente tem essa... Eu acho que, como resposta, né, o maior momento de tensão é o agora. Assim, muito tempo que a gente não visualizava um processo de tensionamento tão grande que a gente tem visto, apesar de termos menos baixos do que nós tivemos nesses atentados aí que acabou comentando durante a nossa conversa. Então, acho que tensão a maior que a gente está visualizando agora e a gente precisa ficar atento em relação ao que vai se desdobrar aí no futuro. E tendo em vista essa tensão, que é uma das maiores que a gente viu já, existe realmente um risco de uma escalada militar ou um arsenal nuclear ainda funciona como um freio? Olha, essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, assim, porque é muito difícil responder isso, né? Eu não gosto de fazer previsão, né, em relações internacionais. Eu acho muito difícil a gente fazer previsões em relações internacionais. Se eu fosse dar uma resposta aqui, se alguém... Leandro, fala, eu quero que você fale, independentemente de qualquer coisa, não importa. Acredito que a gente tenha talvez um certo bloqueio, não só graças às armas nucleares, mas também à comunidade internacional de forma geral, que provavelmente vai acabar, como eu posso dizer, influenciando para que esse conflito não ocorra. A gente tem algumas declarações, por exemplo, do Trump, né, do presidente dos Estados Unidos, já falando, né, sobre a possibilidade de um cessar-fogo, né, já pedindo cessar-fogo. Então, eu acho que a tendência, né, pelo menos por parte desses países do Conselho de Segurança da ONU, das grandes potências, apesar de terem interesses na região, é de que a gente tenha uma diminuição nessas animosidades, né? Seja apenas mais um ponto de conflito, conflito no sentido não no sentido estrito senso, né, do conflito armado, mas um conflito no sentido amplo, né, no sentido de tensão mesmo. Então, acredito eu que a gente não vai, eu acho que vai ser mais um ponto de tensão no mundo completamente tensionado. Mas eu acho que é importante a gente chegar e posicionar, né, sempre relevante mostrar isso, que apesar de provavelmente não ter uma guerra, né, isso daí é mais uma tensão que o sistema internacional está vivendo. Tá? Não basta a gente ter vivido uma pandemia recentemente, que teve desdobramentos geopolíticos, a gente teve uma guerra também de grandes proporções entre Ucrânia e Rússia, tarifaço agora, enfim, uma série de problemas, Hamas de Israel, Israel dentro da faixa de Gaza, enfim, a gente está acompanhando mais um problema no sistema internacional. Tá? E aí é muito importante entender como que os players vão olhar para esse cenário como mais um ponto de tensão, mais uma questão para a gente se preocupar, mais uma questão que pode desviar outros focos. Então, a gente tem que olhar para isso de forma, obviamente, assim, não dá para bater um martelo que a gente vai vivenciar um cessar-fogo bem consolidado, enfim. Mas também não acredito eu acho meio complexo que a gente vai descambar para uma guerra generalizada, né? Não dá para a gente ir para esse lado, né? Provavelmente a gente vai vivenciar mais escaramuças do que uma guerra de fato, tá? Mas se fosse para bater o martelo aqui, acredito eu que a gente não vai chegar num ponto de uma guerra parecida com a guerra da Ucrânia, por exemplo. Né? Vai ser uma coisa... Provavelmente vai para essa direção das escaramuças, do fogo, continuidades e descontinuidades. Eu acho que a gente vai para essa direção. Mas também como eu vou reiterar aqui, é um achismo, não dá para fazer previsão ainda. Está muito recente. A gente tem... Isso aconteceu agora, não tem nem um mês ainda que a gente visualizou, né, esse atentado terrorista, e a gente está acompanhando os desdobramentos ainda, a gente não pode bater o martelo em relação a isso. Tá? Mas acredito eu que a gente não vai acabar indo para um cenário de confronto total entre esses dois estados. E como que
os Estados Unidos ele tem reagido a essa possibilidade de conflito? Então, a gente tem acompanhado, aí, falando dos Estados Unidos, aí, mas eu também posso até expandir um pouco em relação ao Conselho de Segurança da ONU. A gente tem condenações, né? A gente tem acompanhado, olha, nós pedimos um cessar-fogo, né? Nós estamos acompanhando com atenção os desdobramentos, nós estamos acompanhando, nós pedimos que os lados pensem muito antes de agir, enfim, a gente está vendo isso, né? Possam agir com racionalidade. A gente está vendo discursos para esse lado, né? O pedido de cessar-fogo, mas de forma mais assintosa. Mas a gente tem também, de um lado, algumas declarações já do próprio Trump, enfim, de outros membros importantes da política americana, que dando uma espécie de apoio à Índia, né? Por ser, de fato, um Estado que é muito mais próximo aos Estados Unidos do que em relação ao Paquistão. Na verdade, não é porque a Índia é próxima aos Estados Unidos, mas é porque, nos últimos anos, os Estados Unidos têm se afastado do Paquistão, que já foi um aliado importante dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem esse afastamento sendo consolidado, com uma aproximação do Paquistão em relação à China também, tendo um papel muito importante nesse afastamento. Então, a gente tem acompanhado os Estados Unidos indo para essa direção. Porém, nenhum tipo de posicionamento, tanto os Estados Unidos quanto outros membros do Conselho de Segurança da ONU, França, Reino Unido, própria Rússia, de chegar e falar, olha, vamos tentar algum tipo de mediação aqui para poder frear o conflito, né? O que mais chegou perto foi os Estados Unidos, mas a gente não tem isso sendo colocado em prática, tá? Pelo menos nesse primeiro mês aqui de pós-atentados, a gente não tem nada para bater o martelo e mostrar que, de fato, essas grandes potências do Conselho de Segurança da ONU estão, eu posso dizer, tão preocupadas com o conflito que sentariam à mesa para poder resolver esse problema, né? A gente não tem nada muito na prática para a gente poder acompanhar e mostrar aqui como uma resposta para essa sua pergunta. Além de aspectos militares, esse conflito tem repercussões muito profundas, né? Além da vida das pessoas e na política regional também. Como que o conflito afeta a população local da Caxemira em ambos os lados da fronteira? Isso é muito importante, né? Porque, às vezes, quando a gente está falando de relações internacionais, e até na minha fala aqui, né? Muitos analistas cometem essa não é um erro, mas isso é normal, né? Porque às vezes a gente trabalha como se fosse um cientista olhando para um experimento, né? Obviamente a gente está falando de pessoas, né? Então, a maior parte das vítimas aqui nesses confrontos, e a gente pode botar desde o dia 23 de abril, são civis, né? Os civis estão, né, como os principais alvos aqui, tá? Isso daí dura desde dos conflitos que a gente já viu aí na década de 70, 99, né? Enfim, em 1947, nessas 4 guerras que tiveram entre os dois estados, os civis da Caxemira acabam sendo as principais vítimas. Tanto por serem vítimas dos atentados ou algum tipo de bombardeio que acaba agindo, né? E, enfim, acaba afetando alguns civis também, né? Provocando baixas civis. Então, essa população muitas vezes é colocada de lado nessa variável, né, nesse problema. É uma variável que é colocada de lado. Então, por exemplo, desde 1947, a população é meio que ignorada. Assim. A gente não sabe o que os caxemires pensam em relação à sua autonomia política, ou se eles querem ser indianos, ou querem ser paquistaneses. A gente não tem os chineses também, enfim. A gente não tem uma... a gente não está visualizando o que aquela população tem, né, para falar sobre o problema. Tá? E aí a gente pode colocar também outras questões que são importantes, por exemplo, que são as questões das formações desses grupos que a gente considera como grupos de resistência. Tá? Eu estou falando de resistência, grupos tanto de resistência... uma resistência que a gente poderia colocar no lado positivo, quanto desse lado negativo. A gente não consegue mapear, por exemplo, quais são os grupos jihadistas que atuam nessa região, recrutando pessoas. Né? A gente não consegue acompanhar também como são os grupos
hinduístas nessa região, a gente não tem nenhum tipo de proximidade em relação a isso. Talvez seja... a gente tem pouquíssimas pesquisas sobre esse tema, por exemplo, em relações internacionais, né, sobre as pessoas dessa região. Então, é um problema, né? Fora que grande parte dessa população, e aí eu estou falando da Caxemira, estou falando talvez mais da Índia também, né? Que elas têm vivenciado, e aí eu volto um pouquinho para a política, talvez saindo um pouco da parte da população, mas tem vivenciado uma tendência nacionalista crescente por parte dos hindus. Isso, no caso, fomentado por uma elite política que é hoje a elite governante. No caso, Narendra Modi, enfim. A gente tem acompanhado uma retórica nacionalista muito grande que acaba, de certa forma, contaminando a população. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a partir dessa última... não vou falar que não começa em 2000, não começa em 23 de abril, mas antes mesmo a gente já teve, por exemplo, uma reforma constitucional, né, uma emenda constitucional na Índia, dizendo que aquela região da Caxemira, que era uma região de relativa autonomia, tá? Que era como se fosse, não dá para falar que uma república, mas era um estado com letra minúscula, autônomo, tinha alguma autonomia, a população tinha algum tipo de independência em relação às decisões de Nova Delhi, né, que hoje é parte integrante da Índia. É totalmente integrada à Índia, aquela região. Deixou de ser autônoma. Ela virou uma província como todas as outras. Isso garantia também desse nacionalismo. Então a gente precisa observar como que a população naquela região está lidando com isso. Tanto com o processo de recrutamento por parte desses grupos radicais, como também esse extremismo político, né, esse nacionalismo crescente dentro da Índia, tem alterado também a visão dessas pessoas. Então, acho que é importante a gente também focar na população dessa região. O que eles estão pensando, o que eles querem, né, como que eles são afetados, que é uma coisa que, de fato, os pesquisadores de relações internacionais têm feito de forma insuficiente. Né? Ainda a gente não consegue observar isso na forma como merecia ser observado. E qual que é o papel das potências mundiais, das potências externas, né? Como a China, os Estados Unidos, até mesmo a ONU? Qual que é o papel delas nesse conflito? Então, a gente tem, como eu falei, né, elas têm alguns interesses, assim, eu acho que a gente pode observar isso, né, como a China tem um interesse por parte do corredor, né, do corredor para a saída do Mar Arábico. Eu acho que esse é o principal interesse por parte da China, né, e manter aquela região ali, principalmente a Caxemira paquistanesa, que é o corredor possível de livre acesso, tá? E a gente tem tanto o interesse geopolítico, mas também tem o interesse que não aconteça um conflito ali para que, de fato, tenha um tipo de estabilidade. Tá? Se tiver uma guerra acontecendo, não vai ter passagem. Muito difícil, né? Mas manter o Paquistão como aliado também é importante para que essa passagem seja livre, né? E a Índia, de fato, a gente consegue visualizar isso com certo bloqueio em relação à Índia por ter animosidades em relação à China. Apesar dos BRICS, né? Isso é importante também posicionar, né? Colocar aqui na nossa análise. Índia e China fazem parte dos BRICS, mas também são estados que não são super aliados. Tem problemas. Então a gente tem essa questão para ser colocada. E no caso dos Estados Unidos, a gente tem acompanhado os Estados Unidos se afastando do Paquistão, como eu falei, indo em direção à Índia, e alguns analistas já vão comentar que isso é um processo de quase uma diplomacia triangular, né? Que, para quem não conhece historicamente, né, se a gente pega a Guerra Fria, a gente, voltando aqui, trazendo só um exemplo histórico aqui para a gente, mas no período da Guerra Fria, a gente tem aquela ideia de que nós estamos vivendo o mundo em dois blocos muito bem definidos, e a China faz parte do bloco soviético e ponto. A gente pega a Guerra Fria, a partir da década de 70, final da década de 60 e 70, a China já não faz mais parte do chamado bloco soviético, né? Porque a China ela rompe com a União Soviética, relações diplomáticas com a União Soviética. Tá? Os Estados Unidos se aproxima da China, né, que a gente chama de diplomacia triangular. Triângulo porque os Estados Unidos, uma vértice do triângulo, se junta com a China de forma a afastar a China da União Soviética e enfraquecer a união dessas duas grandes potências, que poderia ser
problemática em relação aos Estados Unidos. Então, a gente pode estar observando um cenário onde a gente tem os Estados Unidos se aproximando da Índia justamente para tentar equilibrar a situação nessa região e também em relação aos que a gente tem Índia e China como os principais destaques do que a gente chama de BRICS. Né? Obviamente que a China é muito mais poderosa, mas enfim, a gente pode olhar para esse lado como uma tentativa de enfraquecimento desse bloco que poderia se formar caso a gente tenha uma estabilidade entre esses dois estados. Então, eu observo muito dessa forma, né? As potências externas, tá? China, Estados Unidos, outros aliados ocidentais, né? Observando esse cenário, mas com cautela, sem tomar um passo maior do que a perna, mas também tentando aproveitar as oportunidades que podem ser sinalizadas nesse processo que tem acontecido. Então, mais por esse lado. Sim. E hoje em dia existe um espaço para diálogo entre esses dois países? Quais seriam os caminhos para uma solução desse conflito? Então, atualmente a gente não consegue visualizar algum tipo de diálogo, né? A gente não teve ainda talvez uma reunião oficial, alguma coisa do tipo. Obviamente que a gente já teve uma sinalização de sentar e que eles podem fazer isso. Eles podem sentar e dialogar, mas não teve nada marcado ainda. A gente tem outros tipos de mediadores, como eu falei, né? O Donald Trump poderia mediar, né? Ele já falou que poderia mediar essa situação. Não sei quais são os interesses dele mediando isso aqui, se de fato ele conseguiria algum tipo de êxito, né? Mas eu vejo, por exemplo, os BRICS como uma boa saída, talvez, para essa questão. O Conselho de Segurança da ONU, aparentemente, ele está congelado, né? A gente tem, lembrando que os estados do Conselho de Segurança, eles têm a questão do poder de veto, né? Que sempre congelou o Conselho de Segurança, mas a partir a gente pode começar aqui na segunda década, na verdade, antes da segunda década, mas a partir dos anos 2000, né, a partir de logo depois do 11 de setembro, enfim, guerra do Iraque, a gente já tem acompanhado o congelamento do Conselho de Segurança. Né? As decisões são muito difíceis de serem tomadas porque o Estado veta tudo que o outro quer, qualquer tipo de posição do outro Estado, caso tenha algum tipo de rivalidade. Então, o Conselho de Segurança não parece ser uma via atualmente lucrativa. O ideal seria para esses outros estados tomarem algum tipo de posicionamento para tentar, de certa forma, condensar uma possível arbitragem no sentido de que esses, no caso, Paquistão e Índia, sentem para conversar sobre um possível cessar-fogo ou o fim das animosidades, né? Um fim mais concreto. Agora, para já nos encaminhar para o final do nosso papo, pensando no futuro, né, da região, você enxerga alguma possibilidade realista de reconciliação ou estabilização mesmo nos próximos anos? Olha, se a gente pega o histórico das escaramuças que aconteceram, obviamente que a gente não vai ver por exemplo, não dá para chegar nesse ponto, né? Uma aliança entre Paquistão e Índia, né? Não dá para a gente visualizar isso, né? É uma rivalidade que dura bastante tempo e, enfim, foi meme recentemente na internet, né? Como que os estados da fronteira, os guardas da fronteira, eles têm uma espécie de ritualística contra outros, se xingam às vezes. A gente tem uma tensão que está enraizada, tá? Uma rivalidade que está enraizada dos dois lados. Então não dá para a gente chegar e falar, olha, a gente vai ter uma aliança, os dois estados vão dialogar para sempre, vão conversar. Isso de fato seria impossível. O que eu visualizo é que provavelmente sim há possibilidade de diálogo, assim, campos de diálogo, construções de diálogo, para que isso não se traduza no conflito generalizado, tá? E de fato tem algum tipo de congelamento do conflito, de tensões, possíveis tensões. A gente visualizou isso em 99, quando a gente teve a última guerra, né? A gente poderia botar isso, né? Desde 99 que a gente não tinha nada parecido. Né? A gente tem os atentados, né? O terrorismo é um problema para a Índia, inclusive a Índia dos BRICS é o país mais próximo de Israel, por exemplo, foi um dos primeiros a levantarem para condenar o Hamas, né? Então,
apoia ainda a presença de Israel em Gaza, justamente porque tem essa questão relacionada ao extremismo islâmico sunita. Então, a gente pode colocar que tem a possibilidade sim, de diálogo, mas não um diálogo que vai se consolidar e vai garantir uma paz eterna, mas sim que eu acho que o que é mais importante é que esse conflito não escale, não tenha nenhum tipo de evolução para uma mobilização total. Eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que, para isso, esses estados, de fato, vão ter disponibilidade para conversar. Né? Se as conversas tiverem como objetivo algo mais, como você falou, realista, algo mais concreto, a gente não vai ter. Aliás, a gente vai poder ter algum tipo de meta e alcançar metas mais, de fato, que vão se traduzir na realidade. Eu acho que se a gente olhar mais de forma realista, mais com o pé no chão, olhar para esse tipo de problema mais direto, né, eu acho que a gente pode sim bater o martelo e falar: olha, o cenário pode ser que vá para esse lado aqui. Mas algum tipo de aliança, algum tipo de paz assim, eterna. Né? E paz eterna é até um termo muito pejorativo aqui que eu estou usando, mas a gente não vai acompanhar isso tão cedo. Assim. Eu acho que é muito improvável que isso aconteça. Eu acho mais fácil que eles sentem para dialogar, mas sim para, de certa forma, resolver esses pequenos problemas, mas os problemas mais diretos, mais alcançáveis do que um fim do conflito generalizado, assim, mais nesse sentido. Assim, eu acho que é mais para essa direção. Como que a comunidade internacional pode contribuir para reduzir essas tensões de forma mais construtiva, né? Então, eu acho que, como eu falei, eu acho que a comunidade internacional ela precisa olhar para essa questão de forma que talvez uma evolução do conflito poderia ter consequências para eles também. Assim. Quais seriam as consequências de uma guerra nuclear para os Estados Unidos? Né? Quais seriam as consequências de uma guerra, nem precisa ser nuclear, mas uma guerra convencional em larga escala para os Estados Unidos, para o Ocidente? Mais um problema para os Estados Unidos. Né? Mais gastos militares, porque os Estados Unidos vai querer se meter de alguma forma ali. Né? A China também. Então, será que é isso que o sistema internacional quer? Né? Será que não é melhor talvez essas guerras de procuração fiquem centralizadas apenas em algumas regiões? Será que seria vantajoso mais um tipo de confronto nesse sentido? Então, esses estados precisam, de fato, fazer algum tipo de reflexão. Tá? E é muito difícil falar para o Estado refletir, né? Obviamente está todo mundo refletindo já está todo mundo pensando e fazendo seus cálculos racionais para poder chegar num ponto em comum. Mas é necessário que essas potências tenham algum tipo de olhar crítico para essa questão e possam se posicionarem como possíveis mediadores, né? Possíveis solucionadores para essas questões, principalmente aquelas potências, aqueles estados, melhor dizendo, né? Não necessariamente são potências, mas que têm boas relações com os dois lados. Tá? E a gente pode falar alguns países ocidentais, por exemplo, né? Que também tem boas relações. A gente pode falar até mesmo do próprio Brasil, que tem relações boas com os dois lados, né? Que compartilham alguns tipos de interesses com os dois lados. Então a gente pode, não falando que o Brasil vai fazer esse papel, mas eu estou dizendo que nós temos atores que possuem relações boas com o Paquistão e com a Índia e que podem ser esse ponto, essa ponte entre esses dois estados que podem, de alguma forma, ajudar a resolver o problema atual. Então, a ideia é, olha, será que é interessante mais uma guerra? Quais são as consequências dessa guerra para o meu país? E o que eu posso fazer para poder resolver esse problema? Ajudar a resolver esse problema, que resolver. Né? Então, acho que isso seria um caminho importante por parte desses atores externos para tentar ajudar a ter algum tipo de contribuição aqui para resolver esse tipo de problema, pelo menos esse problema pontual que a gente está acompanhando a partir de 23 de abril. Bom, Leandro, muito obrigada por essa aula incrível, que é um assunto tão delicado, tão importante. E obrigada a você que continua aqui com a gente. Curta, compartilhe e fique ligado, porque aqui no Relações Exteriores Entrevista nós vamos ter muito mais conteúdos assim.
com professores muito qualificados, para trazer um conteúdo bacana para a gente. Não, eu queria agradecer também, pessoal, pela audiência. Obrigado, Ana, pela conversa, pela entrevista. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Que a gente acompanhe os próximos desdobramentos. Se vocês quiserem me acompanhar, também estou no Instagram, tá? @prof.leandroloureiro. Eu posto algum tipo de conteúdo, posto os meus cursos que eu dou aqui na Relações Exteriores, também na ESRE. Então fiquem à vontade para me seguir lá na página. E é isso, conto com vocês, com a presença de vocês por lá. E a gente vai se falando aí nos próximos meses, acompanhando essa possível problema entre, né, essa possível guerra entre Índia e Paquistão, que a gente tem que olhar com muita atenção aí nos próximos meses. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.